Glória a Deus. Peço que a amada igreja se coloque de pé. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E abra as vossas Bíblias no livro de Gênesis, glória a Deus. Capítulo 42, versículo 21. Glória a Deus, aleluia. Gênesis 42, versículo 21. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Está escrito assim: então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Glória a Deus. Para Helena, o versículo 23 também. E está escrito assim: e eles não sabiam que José entendia, porque havia intérprete entre eles. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer um minutinho de oração, para que o Senhor venha falar conosco. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nos encontramos aqui diante da Tua santa e gloriosa presença, Senhor. Para lhe pedir, ó Pai, fala com toda a igreja, Senhor, que não venha ser eu falando, meu Pai, mas o Teu doce Espírito Santo, ó Pai, usando os meus lábios, pois o Senhor conhece, ó Pai, o profundo e o escondido de cada coração que se faz aqui presente. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. E a só nos glorifica o nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de José. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós vamos pegar a parte, glória a Deus, da qual José, glória a Deus, ele viu seus irmãos ali, né? Quando os irmãos dele foram buscar o alimento. E chegou uma parte assim que me tocou muito, glória a Deus, aleluia. O que meu esposo Adriel falou para mim quando eu estava lendo a palavra, que ele falou: vai, então prega sobre o que dormiu como prisioneiro e acordou como governador do Egito. Glória a Deus, aleluia. Mas nós podemos ver que houve um processo na vida de José, aleluia. E esse processo foi de muita angústia, glória a Deus, aleluia. A qual José sofreu muito, glória a Deus. E nós podemos ver também, glória a Deus, que ele foi um homem do Senhor, foi. Mas glória a Deus, aleluia. Mas aquele servo do Senhor, glória a Deus, aleluia, também tinha algo em teu coração. No momento, a palavra do Senhor fala que no momento que ele viu os irmãos dele, glória a Deus, ele lembrou dos sonhos, glória a Deus, aleluia, que ele teve lá atrás, glória a Deus. E ele já falou para os irmãos dele, né? Vocês são espias, glória a Deus. E os irmãos dele falaram: não, nós não somos, glória a Deus, aleluia. Nós somos filhos, glória a Deus, de um homem honesto, glória a Deus, aleluia. Mas ele lembrou do que os irmãos tinham feito com ele e mandou para que os irmãos dele fossem presos, glória a Deus, aleluia. Mas José, ele temeu o nome do nosso Senhor. E logo ele foi soltar os seus irmãos. E quando ele foi soltar os seus irmãos, glória a Deus, aleluia, ele falou que temia a Deus, glória a Deus, aleluia. Por isso que ele estava libertando os irmãos dele. Mas ficou um, glória a Deus. Porque José, aleluia, ele queria testar os irmãos dele. E pediu para que buscasse Benjamim, glória a Deus, aleluia, que é o irmão mais novo, glória a Deus, aleluia. E no momento ali, glória a Deus, eles conversando entre eles, glória a Deus, eles se lembraram do irmão José deles, glória a Deus. O que eles tinham feito com José, aleluia, Jesus, Rianda, lava sérias, decanta, lava nai, aleluia. Aleluia, Jesus. E José também se lembrou, glória a Deus, aleluia. Nós vamos ver mais um decorrer da história, glória a Deus, aleluia. Que quando José vê os irmãos dele, glória a Deus, aleluia, e vê Benjamim, glória a Deus, qual eles levam Benjamim também, glória a Deus, aleluia. José, ele se alegra, glória a Deus, aleluia. Porque houve ali, glória a Deus, um tratamento que Deus fez com José, mas José também testou os irmãos dele, para ver se os irmãos dele eram aquelas mesmas pessoas a qual fez maldade com José, glória a Deus, aleluia. E quando ele viu ali o irmão dele, glória a Deus, aleluia, e quando eles estavam voltando, José falou para colocar a taça, o copo dele de prata, aleluia, nas malinhas do mais novo. E no decorrer do caminho, José chamou um servo dele ali, glória a Deus, e mandou ir atrás. E quando foi, os irmãos de José falaram assim: não, com quem foi achado isso então, que morra, glória a Deus, aleluia. Mas aí ele falou: que seja feito o que você falou então, mas longe de mim fazer isso, eu quero fazer como prisioneiro, glória a Deus.
E então, quando foi visto ali a taça na malinha de Benjamim, glória a Deus, aleluia, os irmãos dele já falaram: não, eu não posso voltar sem meu irmão, porque eu falei para o meu pai que eu não podia voltar sem meu irmão. Então vamos todos nós, glória a Deus, aleluia. E todos ali foram falar com José, aleluia. Aleluia. Ali estava a primeira mudança, aleluia. Porque se eles fossem os mesmos, glória a Deus, aleluia, eles falaram: então era meu irmão Benjamim, não tem problema não. Eu vou falar com meu pai que ele morreu, que ele sumiu, que ele desapareceu, não tem problema não, glória a Deus. Mas ali, glória a Deus, eles teve uma mudança, glória a Deus, aleluia, a qual eles prometeu para os pais deles, glória a Deus, que levaria Benjamim. Então eles foram falar com José, glória a Deus, aleluia. Eu tenho certeza que ali o coração de José, glória a Deus, aleluia, ficou feliz, glória a Deus, aleluia, porque ele viu a mudança, glória a Deus. Mas nós podemos ver também, glória a Deus, que houve um tratamento do Senhor com José, porque o Senhor queria ver se José ainda guardava algo em teu coração, aleluia, Jesus. Mas José, ele foi aprovado perante o nosso Senhor. Ele não lembrou das coisas do passado, glória a Deus, aleluia, porque no momento ali que ele vai ter com os seus irmãos, glória a Deus, ele fala: não, glória a Deus, aleluia, não foram vocês que me colocaram aqui não, foi o nosso Deus, aleluia. Pai, porque ia haver fome, vocês iam passar fome, mas o Senhor me levantou, glória a Deus, aleluia, para dar alimento, glória a Deus, para cuidar de vocês, aleluia, Jesus. Então José, ele foi aprovado ali, glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor, aleluia. E ali ele achou graça, o nosso Deus, glória a Deus. Mas vendo também, eu achei uma coisa importante, trazendo para os nossos dias de hoje. Se fôssemos nós passando por algo difícil, por algumas aflições, ou passar até mesmo pela mesma coisa de José, glória a Deus, aleluia, nós já iríamos murmurar, glória a Deus, aleluia. Mas por que o Senhor está permitindo isso, glória a Deus? Eu sou serva do Senhor, glória a Deus, aleluia. Porque nós podemos ver que mesmo José, quando ele foi preso, glória a Deus, ele ainda interpretou sonhos. A obra do Senhor foi feita, glória a Deus, aleluia. Mesmo ele sendo preso ali, aleluia, Jesus. O nome do Senhor foi proclamado, mesmo ele passando por dificuldade, glória a Deus, aleluia. Porque José, ele tinha fé no nosso Senhor. Ele tinha fé no Deus que ele estava servindo, glória a Deus, aleluia, que é um Deus grande, aleluia. E o nome do Senhor não parou de ser proclamado. Mesmo que nós venhamos passar por aflições, aleluia. Mesmo que o médico fale para nós que não tem jeito, glória a Deus, aleluia, nós temos que ter fé no nosso Deus. E essa é a parte mais difícil para nós, aleluia. Porque quando a dificuldade é com o nosso irmão, glória a Deus, nós vamos dobrar o nosso joelho e vamos orar. Mas quando é com você mesmo, glória a Deus, aleluia, aí você sente mais dor ainda, porque é na tua carne, glória a Deus. Porque está doendo em ti, glória a Deus. Nós podemos pegar o exemplo, quando Moisés ali, glória a Deus, ele tira o pessoal do Egito, glória a Deus. E na palavra do Senhor fala, glória a Deus, que Deus falou, né, que endureceu o coração de Faraó, para que os soldados ali fossem atrás do pessoal, glória a Deus. E quando as pessoas já estavam olhando para trás, estavam vendo aquilo, ele falou: mas como assim você tirou a gente da terra do Egito para morrer aqui no nada, glória a Deus? Por que você tirou a gente então para morrer na mão dele aqui, no meio do deserto? Glória a Deus. Já começou a murmuração. E Moisés, ele ficou tão tranquilo, glória a Deus, e ele já falou: não se preocupem, glória a Deus, porque o nosso Senhor há de lutar por vocês. Aleluia, aleluia, Jesus, glória a Deus. E o que aconteceu? Ele não se preocupou, e o povo ali viu a glória do Senhor, e o poder do Senhor se manifestou ali, glória a Deus. Mas aí veio mais uma dificuldade, o pessoal começou a ficar com fome, glória a Deus, e começou a falar: mas ali, lá no Egito, a gente tinha comida, glória a Deus, tinha um banquete ali, glória a Deus, a gente comia, se fosse para morrer, queria morrer comendo, glória a Deus, aleluia. E começou a murmuração, glória a Deus. E Moisés falou: glória a Deus, vocês não creem no Deus de vocês, glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Mas é esse o ponto, irmãos. Quando nós passamos por dificuldade, glória a Deus, quando tem algo que acontece conosco, nós esquecemos, glória a Deus, e as palmas se glorificam no Deus. É esse o ponto. Não podemos esquecer do nosso Senhor.
Porque o Senhor está conosco a todo momento. Não importa a dificuldade, não importa se o médico falou que não tem jeito, glória a Deus, aleluia. Porque quando o povo ali começou a falar, pronto, agora eu estou com sede, agora, e aí, como é que eu vou beber minha água? E Moisés, mais uma vez, vocês não creem no Deus de vocês, o Deus do impossível, glória a Deus. E eles, mas eu estou com sede, e sempre lembrava das bonanças que ele tinha lá no Egito, não estava vendo a glória do Senhor. Mas eles já tinham visto a glória do Senhor, glória a Deus. No momento que o Senhor mandava as pragas, o Senhor falava para Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó para que meu nome seja engrandecido, aleluia. E o poder do Senhor foi manifestado. Eu tenho certeza que o pessoal viu, mas eles esqueceram, por quê? Porque veio a primeira dificuldade. Aí eles viram o poder do Senhor de novo, glória a Deus. Mas logo se esqueceram, porque veio outra dificuldade. Aí o Senhor falou, não, Moisés, glória a Deus, toca na rocha, glória a Deus, e houve água ali para o povo. Aí o povo saciou, glória a Deus, aleluia. Mas este é o ponto. Até quantas vezes o Senhor vai ter que falar para você, eu estou com você, não se preocupe. Até quantas vezes o Senhor vai ter que mostrar o poder dele para você crer. Porque o Senhor, o nosso Deus é o Deus do impossível, glória a Deus. O Senhor mostra a glória dele, glória a Deus. Nós vemos e saímos da igreja falando, glória a Deus, aleluia, hoje eu vi o poder de Deus. Aí amanhã o Senhor fala, eu vou testar a fé deste servo, vou testar a fé desta serva, vou permitir este algo. Aí quando vem, aí você acorda e fala, mas por que, Senhor, que o Senhor permitiu isso? Eu oro, eu jejuo, eu te busco, por quê? E começa a murmuração. Glória a Deus, aleluia. Mas nós temos que pegar o exemplo de José, glória a Deus, aleluia. Não o exemplo desse povo, glória a Deus, mas o bom exemplo, aleluia, Jesus, a qual passou por muitas aflições, mas o nome do Senhor foi proclamado, aleluia. Ao qual ali Faraó mandou prender, aleluia, José, porque na cabeça dele José tinha ficado com a esposa dele, aleluia. E José foi preso, glória a Deus, aleluia. Naquele momento, José podia começar a murmurar, glória a Deus, não querer proclamar um nome mais do nosso Senhor. Mas José, aleluia, quando ele interpretou os dois sonhos, glória a Deus, ele falou para eles, lembra de mim, fala de mim para Faraó, glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas até que um se esqueceu, glória a Deus, aleluia, e ele foi se lembrar, glória a Deus, quando o Faraó ali estava chamando várias pessoas para interpretar o sonho dele, e ele não achava ninguém, glória a Deus, aleluia. Pegou a paz e falou, olha, eu me esqueci. José, aquele que está preso, glória a Deus, ele interpretou o meu sonho e assim se concluiu. Ah, é? Então chama ele, glória a Deus, aleluia. E José foi, glória a Deus, aleluia. E creio eu que glorificando o nome do nosso Senhor. E quando ele interpretou o sonho, o nome do nosso Senhor foi glorificado mais ainda, glória a Deus, aleluia. Porque a luta, irmãos, que vem sobre nossa vida, aleluia, não é para nos afastar do nosso Senhor, glória a Deus. Não é para nos deixar distante, porque Deus não quer ninguém distante, aleluia. Mas a luta que vem sobre a tua vida, glória a Deus, aleluia, é para que você venha se derramar nos pés do nome do nosso Senhor, para que o nome do nosso Senhor venha ser glorificado em tua vida, para que o nome do nosso Senhor venha ser engrandecido, aleluia, Jesus. Porque o nome do nosso Senhor tem que ser engrandecido a todo momento, glória a Deus. Se o Senhor permitiu algo, glória a Deus, aleluia, não pense, glória a Deus, aleluia, que o Senhor quer te ver sofrer. Ah, mas o Senhor não está me ouvindo. Ah, mas eu oro, eu jejuo, eu busco. Ah, mas isso não está acontecendo na minha vida porque eu queria isso. Irmãos, creio eu que se fosse para José escolher, glória a Deus, ele não escolheria, glória a Deus, aleluia, passar por essas dificuldades, glória a Deus, aleluia. Ser humilhado pelos seus irmãos, glória a Deus. Ser abandonado, glória a Deus, aleluia. Ser preso, glória a Deus, aleluia. E acusado, glória a Deus, aleluia, ter ficado com a esposa, aleluia. Aí não escolheria. E se fosse para nós escolher também, a gente não ia escolher. Por quê? Porque o ser humano só quer as coisas boas. Porque nós, glória a Deus, aleluia, se a gente puder escolher, vou passar por essa luta ou eu quero essa bonança. Claro, o ser humano vai com a bonança, glória a Deus, aleluia. Porque nós somos assim, glória a Deus. Mas com o nosso Senhor não é assim. Hoje eu estava conversando com a evangelista Adriana.
E ela falou, porque às vezes nós falamos assim, Senhor, que seja feita a tua vontade, mas nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. Eu falei, amiga, isso é verdade. Porque quando nós levantamos nossa mão, nós estamos orando ali, nós falamos, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha, porque eu não sei nada. Mas a vontade do Senhor não é a nossa, glória a Deus. Porque às vezes nós estamos procurando por uma porta aberta e aquela porta se fecha, glória a Deus, aleluia. Às vezes nós estamos procurando por uma cura, glória a Deus, aleluia. E aparecem mais coisas, aleluia, Jesus. Mas tudo é para que o santo nome do Senhor venha a ser glorificado. Mas tudo é para que o nome do Senhor venha a ser engrandecido, glória a Deus, aleluia. Porque o nosso Senhor prova. Porque o crente, glória a Deus, aleluia. Quando está na bonança, glória a Deus, nada de ruim acontecendo na vida, é glória a Deus, aleluia, para todo lado. É Jesus, eu te amo, glória a Deus. Jesus, nunca vou te deixar. Jesus, nunca vou te abandonar. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eu vou fazer tua obra porque eu te amo, glória a Deus. Mas quando o Senhor permite algo em tua vida, glória a Deus, aleluia, continua amando nosso Senhor como antes, glória a Deus. Quando o Senhor permite aquela porta se fechar, continua amando o nosso Senhor como antes. Quando o Senhor permite uma enfermidade, continua amando o Senhor como antes, glória a Deus, aleluia. Quando aquela pessoa qual nós amamos, aleluia, mas acaba nos deixando, continua amando o Senhor como antes, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, porque o nosso amor pelo Senhor não pode ser um amor fingido. Não pode ser só aquele amor, glória a Deus, quando a nossa vida vai bem, quando tudo vai bem, quando tem comida em casa, quando está todo mundo bem, aí todos nós amamos. Mas não é assim. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que amar o Senhor verdadeiramente, glória a Deus. E assim foi com o nosso irmão José, glória a Deus, ao qual amou o nosso Senhor verdadeiramente, ao qual o nome do nosso Senhor foi proclamado, glória a Deus, aleluia, até na prisão, glória a Deus, aleluia, ele fez a obra do Senhor, aleluia. Se o Senhor permitiu algo em tua vida, glória a Deus, aleluia, não murmures. Tem um louvor, glória a Deus, aleluia, que eu ouvi o nosso irmão Carlos louvando. E ele veio aqui e falou, em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa. E tem que ser isso, irmãos. Em vez de murmurar, canta, aleluia. Em vez de ficar questionando o Senhor o porquê de tudo isso, canta, aleluia. Ah, mas eu não quero cantar, então vai orar. Ah, mas eu não sei o que falar, então chora, glória a Deus, aleluia. Ai, mas Jesus me mandou ali para pegar a palavra, mas meu coração está muito entristecido, está muito triste. Não importa, prega a palavra, porque nós temos que amar o Senhor. E a palavra do Senhor tem que ser pregada a tempo e a fora de tempo, glória a Deus, aleluia. Assim como nosso irmão José pregou a palavra, glória a Deus, aleluia. Não vamos pegar o exemplo, não. Os irmãos aqui, ó, ficaram só murmurando. Ah, mas não tem comida hoje. Ah, mas acabou o gás. Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer. Não murmura. Entra no teu quarto, ora ao Senhor. Não precisa ficar comentando. Fale no teu íntimo com Deus, glória a Deus, aleluia. Porque Ana, glória a Deus, aleluia, ela podia ter murmurado também, glória a Deus, aleluia. Mas ela orou ao Senhor. Ela se humilhou nos pés do Senhor, glória a Deus, aleluia. E para que os sinais do Senhor venham acontecer em nossas vidas, para que nós venhamos estar preparados, glória a Deus, aleluia, para fazer a obra do Senhor, viajar por aí, para proclamar o nome do nosso Senhor, nós temos que ter o poder de Deus em nossas vidas. Nós temos que estar revestidos, glória a Deus. Porque, irmãos, pregar a palavra do Senhor aí fora, creio que não é fácil. Porque às vezes você recebe uma notícia, ó, aconteceu algo com o seu parente, você está lá em outra cidade, outro estado, pregando a palavra do Senhor, aí você vai falar, não vou pregar a palavra hoje, porque aconteceu isso com meu parente. Não, vai lá, prega a palavra, porque o nome do Senhor tem que ser anunciado. Talvez o que você está passando, glória a Deus, aleluia, a pregação a qual o Senhor vai te usar, vai tocar naquela pessoa que está passando quase pela mesma coisa. Glória a Deus, aleluia. Porque às vezes o Senhor permite algo em nossas vidas para que também sirva de testemunho. Glória a Deus, aleluia. Porque tinha algo que eu estava passando em minha vida. E na festa da igreja, conversei muito com a irmã Nayara.
E ela me contou as coisas que ela passou na vida dela. E ela falou: irmã Roberta, eu não entendi porque eu estava passando por aquilo. Mas aí agora eu estou vendo que você passou a mesma coisa que eu. E a gente ficou ali horas conversando. A experiência que ela teve era o que eu estava passando e não sabia o que fazer. E ela me explicou o que eu deveria fazer. Então, se está acontecendo este algo na sua vida, glória a Deus, aleluia, é porque lá na frente, quando você for levantada pastor, quando você for levantada missionária, evangelista, e você for lá para fora, talvez você possa encontrar um jovem que está passando a mesma coisa que você, e você vai lembrar: o Senhor me permitiu passar para aquilo para que eu venha aconselhar esse jovem, glória a Deus, e o nome do Senhor vai ser engrandecido mais uma vez, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, porque o nome do nosso Senhor tem que ser glorificado de toda forma. Naquele momento lá, que o Senhor fala para Moisés: Moisés, vai lá falar com o faraó. Aí creio que Moisés já fala: mas eu vou falar, ele não me dá ouvido de novo, Senhor. E o Senhor fala: não, vai lá, Moisés, eu endurecerei o coração de faraó mais uma vez, para que meu nome seja engrandecido. E ele ia lá, e as coisas aconteciam. E faraó falava: não, agora pode levar. Depois o faraó falava: não vai levar não, o coração de faraó se endureceu. E vinha o Senhor novamente: Moisés, vai lá, fala que eu vou enviar pragas. E eu vou endurecer o coração de faraó mais uma vez, para que meu nome seja engrandecido. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E assim acontecia. O coração de faraó se endurecia, glória a Deus, aleluia. Mas o nome do Senhor era glorificado, glória a Deus. Nós vamos olhar com nossa visão carnal, a gente não entender. Por que o Senhor manda Moisés ir falar com o faraó? E quando Moisés faz o que o Senhor pede, o Senhor, tipo assim, endurece o coração de faraó. Parece que não foi válido. Com a visão carnal. Mas se nós vamos olhar com a visão espiritual, glória a Deus, nós vamos ver que tudo faz sentido. Porque a importância é que o nome do Senhor seja glorificado. Às vezes, glória a Deus, aleluia, que você está passando, glória a Deus, aleluia, é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, glória a Deus. Senhor, mas eu não entendo o motivo dessa enfermidade. Senhor, mas eu não entendo o motivo disso tudo acontecer comigo. Senhor, mas por quê, Senhor? Por quê? Por quê? Tantos porquês, glória a Deus, aleluia. Coloque somente na nossa mente: o nome do Senhor tem que ser glorificado. Não importa a maneira que seja. Não importa a luta que está acontecendo. Não importa se o médico falou que não tem jeito, não importa. O nome do Senhor tem que ser glorificado. E se o Senhor permitiu este algo na sua vida, glória a Deus, aleluia, aleluia, para que você venha buscar mais a Deus. E se você está buscando mais a Deus, o poder do Senhor, glória a Deus, vai se derramar sobre ti. E quando o poder do Senhor se derrama sobre ti, glória a Deus, aleluia, aí o nome do Senhor é glorificado. Porque o Senhor vai te usar para fazer sinais, glória a Deus, para curar, glória a Deus, aleluia, que vai servir de testemunho, glória a Deus. É para isso, amada igreja. Eu não vou dar nossa mente: eu estou passando por isso, não entendo, Senhor. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado, glória a Deus, aleluia. Porque às vezes a gente passa o dia todo chorando. Eu falei para a irmã Adriana hoje: não entendo. E ela foi falar a mesma coisa para mim, glória a Deus. A gente não sabe o trabalhar do Senhor, a gente somente aceita, porque ela falou para mim. A gente só tem que aceitar, né, amigo? Aceitar e orar. E é assim: Senhor, mas está acontecendo isso com a pessoa que eu mais amo. Aceita, ora, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Mas eu não entendo, Senhor, não precisa entender, somente ora a Deus, glória a Deus, aleluia. Porque o nosso Deus, glória a Deus, é o mesmo Deus de José, é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Jacó, é o mesmo Deus de Isaac. O nosso Deus não mudou, é o mesmo Deus de Ana, glória a Deus, aleluia. É o mesmo Deus de Eliseu, glória a Deus, aleluia, ao qual fazia maravilhas no nome do nosso Senhor. E o nome do Senhor é glorificado, glória a Deus, aleluia. O nosso Deus é o mesmo Deus de Estevão, glória a Deus, ao qual morreu apedrejado, glória a Deus. Mas o nome do Senhor foi glorificado a todo momento. Esse é o nosso Deus, glória a Deus, e continua sendo o mesmo Deus de hoje. Às vezes nós achamos tão linda a história dos nossos irmãos. Nossa, eu acho muito lindo. Mas aí quando o Senhor aperta e fala: tá doendo demais, Senhor. Vamos lembrar dos nossos irmãos, a qual sofreram, glória a Deus, aleluia. Mas o nome do Senhor foi glorificado a todo momento, amém? E as palmas glorificam o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade, amém? Vamos receber o presbítero Antônio com mais palmas para Jesus, igreja.